Você é daqueles que costumam contar tudo da vida pessoal para os colegas de trabalho, fazer daqueles desabafos, ou é mais da turma que precisa, às vezes, ser mais aberto, fala pouco? O ambiente de trabalho é onde a grande maioria de nós passa boa parte do dia e da vida. Manter esse espaço saudável depende muito da conduta que se adota nesse ambiente. E é o assunto agora de uma conversa da Jaque com o especialista dessa área ao vivo. Jaque. Sim, Josi, eu vou conversar agora com o André Raposo, que é professor de recursos humanos e tem essas informações para a gente. André, no ambiente de trabalho tem gente que fala demais, tem gente que fala de menos, tem gente que tem uma interação maior com os colegas, outros, não quero papo com ninguém. Mas e aí, como identificar qual o tipo de conduta correta, né, que a gente deve ter no ambiente de trabalho para não custar o nosso emprego, por exemplo, e não ocasionar outras questões aí que a longo prazo vão resultar em uma conduta ruim, né, em um ambiente tóxico. Bom dia. Bom dia Josielma, bom dia telespectadores. O ambiente profissional, né, como o próprio nome já diz, o ambiente de trabalho, é um ambiente que exige uma certa avaliação, né, dos temas, como tudo na nossa vida, né? Eu preciso avaliar quais são os temas que eu posso trazer ou não. A gente sabe que hoje um dos temas mais relevantes é a segurança psicológica. E empresas, né, segundo a pesquisa Google 2024, empresas que garantem essa segurança psicológica, elas incentivam a inovação, a produtividade e, por outro lado, empresas onde as pessoas não se sentem confortáveis para se expressar, acaba tendo esse potencial muitas vezes reduzido. Então, nesse sentido, é avaliar. E também saber que, porque muitas vezes eu trago um assunto e depois quando o colega cita o assunto que eu mesmo falei, eu me sinto ofendido. Você falou o termo colega, mas a gente pode expandir um pouco mais, considerando que a gente falou no início sobre pessoas que falam tudo da vida aí para o colega de trabalho, né? Tem aquelas pessoas que têm mais proximidade com outras. Isso também pode interferir, beneficiar, como manter também essas relações? É interessante falar que nesse sentido, né, como tudo na vida, o equilíbrio é muito importante, porque às vezes eu abro demais a minha vida, eu exponho tudo, e em alguns momentos eu acabo ficando me ressentindo, né, acabo me ressentindo, porque às vezes aquilo que eu usei é citado como exemplo e até referenciado como uma justificativa por ter feito ou não algo. Então é importante avaliar e a palavra de ordem é equilíbrio e saber o quanto de proximidade eu tenho com cada um dos meus colegas. Quando você fala em equilíbrio, por exemplo, num ambiente corporativo, é muito comum também, às vezes, o RH ou a própria chefia receber determinadas denúncias em relação justamente ao comportamento do colega. Então, assim, de quem que é essa responsabilidade? É de quem está reclamando? É de quem está sendo reclamado? É da chefia? É do RH? É sempre importante, né, checar a veracidade das informações. E essa é uma outra postura muito importante dentro das organizações, onde diante de uma determinada reclamação, checar e inclusive ter uma postura para impedir atitudes de fofoca no ambiente de trabalho. Porque se quando validado, né, qualquer assunto, qualquer tema que chega até o RH, aquilo é validado como verdadeiro, sem checar as evidências, sem ir atrás para saber se realmente aconteceu, eu estou fomentando, né, a cultura da fofoca e inclusive muitas vezes sendo injusto com algumas pessoas que de repente não cometeu algo que chegou até a essa pessoa. Quais são os principais impactos e riscos para um colaborador por causa de uma fofoca, por exemplo? Os principais riscos, né, impactos é prejudicar a pessoa e por meio de uma atitude que a gente sempre fala que é o julgamento, né? Porque às vezes a pessoa viu uma determinada situação, presenciou algo que leva a crer que pode ter acontecido algo, mas que muitas vezes não tem nada a ver. Foi uma interpretação equivocada que eu fiz. E nesse sentido, essa interpretação, muitas vezes revestida de julgamento, vai me causar um impacto na vida desse outro colega, desse colaborador, mas por um erro de interpretação. Então é muito importante avaliar, checar e nem tudo que parece, né, e nem tudo que a gente vê realmente aconteceu de fato. Certo. E quando a gente fala em conduta também, o empregador, por exemplo, ele pode querer determinar algum tipo de comportamento desse funcionário dele em relação a
ai, se contenha mais um pouco, ou então, ai, você está muito na sua. Pode ter isso ou não pode? É muito importante que as empresas tenham o seu regimento interno, os seus códigos de conduta, porque hoje, né, alguns tipos de comentários pode inclusive ser configurado como crime, né? Comentários que estão ligados a algum tipo de preconceito, né, dos mais variados tipos de preconceito. Então, é importante que tenha um código de conduta, deixando bem claro que determinadas conversas, determinados comentários não cabem no ambiente profissional. Que tipos de comentários, por exemplo? Comentários que configuram, por exemplo, racismo, homofobia, preconceito etário, né, que é muito forte hoje, a questão do etarismo. Então, todo tipo de preconceito precisa estar ali no código de conduta como sendo algo que a empresa não pactua. Em caso do acontecimento de alguns desses comentários, a quem recorrer? Nesse caso, a pessoa, né, que sofreu o impacto, é importante que ela busque o RH da sua empresa, é importante que ela busque a sua liderança para expressar, né, o impacto que ela sentiu e o quanto ela se sentiu ofendida e o quanto aquilo muitas vezes está comprometendo o andamento, a produtividade do que ela precisa entregar para a empresa. E quando, por exemplo, o funcionário precisa, não precisa necessariamente, mas ele prefere se omitir porque, de repente, o RH é conivente com a essa situação em relação a outras reclamações que já foram feitas e nada foi feito com a pessoa? Realmente algumas pessoas elas sentem, não vou falar mais nada porque não adianta falar. E nesse caso é importante que ela fale com a sua liderança direta, com o seu gestor e que de alguma forma ela busque os canais que essa empresa muitas vezes disponibiliza, né? Canais de denúncia, canais de reclamação, ouvidoria, porque o que não dá para acontecer é uma pessoa se sentir prejudicada e injustiçada no ambiente de trabalho, porque isso compromete a produtividade. E se a empresa não tiver um canal de ouvidoria, não tiver um profissional especializado nesse assunto, o que faz então? Nesse caso, a pessoa ela não se sente ouvida, ela não tem um canal, né? Ninguém consegue respaldar, é importante que ela comece então a preparar para buscar uma outra colocação no mercado de trabalho, porque ali ela já se sente prejudicada, sente que não adianta falar e nada resolve, não tem quem escute, então não dá para permanecer ali e adoecer. É importante que ela busque, então, se planeje, né, para buscar uma outra colocação no mercado de trabalho. E é o que a gente tem visto muito, infelizmente, ultimamente, né? As pessoas abrindo mão do cargo, da profissão delas, porque já adoeceram ou estão adoecendo. Exatamente, nós temos pesquisas sobre isso aí, onde aproximadamente 10% dos pedidos de demissão estão sendo motivados por justamente esse ambiente tóxico e a pessoa perceber que ela vai adoecendo em função de injustiças, em função de situações onde ela se sente prejudicada e não é ouvida. Qual que seria o melhor caminho que o ambiente corporativo deveria fazer para minimizar esse tipo de situação? É muito importante que as empresas invistam em desenvolvimento, em capacitação, onde traga esse tema, onde promova debates, mesas redondas, onde as pessoas possam se expressar e principalmente que fique claro para as pessoas naquele ambiente o quanto a injustiça, o quanto dizer alguma coisa porque eu achei que pode comprometer esse processo, esse desenvolvimento, essa trajetória profissional de alguém. Então, trazer isso ali para o ambiente, reunir todo mundo e conscientizar. Acho que consciência é a resposta para a gente conseguir reduzir esses níveis de impactos e adoecimento no ambiente de trabalho em função de fofoca. Muito bem, muito obrigada pela participação aqui com a gente, Josi. Valeu, obrigada, professor André, pelos esclarecimentos e orientações ao vivo.